Abra comigo a sua Bíblia em Isaías, capítulo 13, versículo de número 4. O Senhor Deus falando sobre a ruína da Babilônia e fazendo menção do exército de Deus. Deus tem um exército na terra, Ele tem um exército no céu, mas também tem um exército na terra. E este exército, ele é composto por aqueles que amam a Deus, por aqueles que servem a Ele e por aqueles que estão sempre dispostos a receberem mais de Deus, a se colocar em brechas e em situações que ninguém quer, que ninguém vai. E o exército de Deus é feito de um povo valente, de um povo que se levanta, que se posiciona e de um povo que vai adiante. Amém? Isaías capítulo 13, versículo de número 4. Já se ouve gritaria da multidão sobre os montes como a de muito povo. É o som do rebuliço de reinos e de nações congregados. O Senhor dos exércitos, aleluia, passa em revista o seu exército de guerra. Já vem de uma terra remota desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação, para destruir toda aquela terra. Quero ler com vocês a versículo 4, a parte B. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Podemos assentar. Deus tem um exército, e este exército deve estar adequadamente preparado para as funções a ele entregue e destinada. E às vezes nós nos esquecemos de algumas funções que recebemos da parte de Deus, e uma delas é de nos tornar soldados. E aí, em sequência, sermos graduados, até chegarmos a bem, um tanto de confiança do general. E para que nós façamos parte deste exército, nós precisamos passar por algumas provas e sermos aprovados em alguns critérios. E eu quero falar sobre a revista desse general. Quais são as coisas que ele procura, que estão fora de lugar, que estão erradas, que não deveriam existir, e quais as coisas que ele passa em revista para ver se realmente está correto. O exército de Deus não pode ser composto de pessoas desinformadas, de pessoas despreparadas. Porque o exército de Deus é vencedor, amém? E Deus passa o seu exército em revista antes de uma batalha, ou após uma batalha, para que este exército receba as instruções adequadas e seja consertado, e aquilo que falta seja acrescentado, e aquilo que tem demasia seja retirado. Eu quero falar sobre o primeiro conserto que esse general deve fazer neste exército. Sabe, irmãos, algumas pessoas, às vezes, porfiando, falam de suas vidas e seus problemas, e falam com uma entonação de indignação e de uma revolta bem camuflada. O problema que eu e você, nós como igreja, temos que entender, que não é a vida de uma pessoa que é difícil, e que nem os problemas que ela enfrenta são demasiadamente grandes. A questão é o vaso. A questão é quem está passando o quê. É a mesma coisa, por exemplo, esse púlpito de pedra, ele suporta vários pesos. Mas se ele fosse feito de um compensado ou de um outro material, ele não suportaria. A questão não é o peso da vida. A questão é do que você é feito. A questão não é o que vem para você. Se é grande ou pequeno, se é ruim, se é destrutivo e o que é. A questão é o que já está dentro de você. Quando os seus problemas se tornam pesados demais, é porque você já está enfadado e sobrecarregado de coisas que já deveria ter se livrado delas. Quando a sua vida é aflitiva demais e as aflições são demasiadamente grandes para você,
É por causa que você já não vem adequadamente. Porque Deus não é injusto. Jamais Ele permitiria que nós passássemos por situações ou circunstâncias que fossem demasiadamente grandes para nós. Então a questão é, você e eu devemos entender o propósito de Deus em nos livrar de coisas que nos tornam pesados. Eu quero que você vá comigo em Gênesis capítulo 32. Eu quero falar de um moço chamado Jacó, em que o exército de Deus, ele tem uma visão do exército do Senhor, e o general passa ele em revista. Gênesis 32, vamos falar um pouquinho dele. Jacó era um moço que fazia diferença desde o ventre. Desde o ventre ele manifestava a preferência dele, o gosto, bom gosto. Quando é que um cristão tem bom gosto? Quando é que um cristão ele tem a inclinação para vencedor? Quando ele tem escolhas. Quando ele não é obrigado e nem subjugado a uma situação. Quando ele olha para uma situação que quer subjugá-lo e quer dominar sobre ele, e ele diz, não, eu tenho escolha. Porque nós temos escolha, amém? Nós temos escolha. Nós somos livres para termos escolhas. Nós escolhemos crer ao invés de duvidar. Nós escolhemos o quê? As nossas escolhas. Nós escolhemos confiar ao invés de titubear. É assim que nós fazemos. Quando Jacó estava no ventre de sua mãe, ele escolheu a primogenitura. Ele não nasceu primogênito. O tempo, alguns minutos, alguns segundos, mas ele nasceu com uma alma primogênita. E a Bíblia diz assim que, com o passar do tempo, ele foi manifestando e desenvolvendo, ao invés de diminuir, ele aumentava essa busca pela primogenitura, e aos olhos de Deus ele foi aprovado. E ele passa por situações diversas, e ele chega aqui neste dia, que ele estava prestes a encontrar-se com seu irmão. Ele estava com muito medo, com muito inseguro, com muita insegurança, muito inseguro, era ainda aquele Jacó. Algumas coisas haviam mudado na vida dele. Por exemplo, agora ele era casado, tinha 2 esposas, ele tinha filhos, um filho que ele amava muito, ele tinha muito gado, muitos animais, muitas riquezas, mas ele tinha algo que o desabonava dentro dele. Dentro dele ainda alimentava um coração muito tímido, muito inseguro, muito marcado. E é isso que às vezes nós não entendemos. Deus olha para Jacó e vê que ele recebe o legado dos céus, do próprio Deus, de ser o último patriarca. Abraão, Isaque e Jacó. Só que aquele moço não tinha um coração primogênito. Ele tinha uma vontade primogênita, ele tinha uma força primogênita, mas ele ainda tinha um coração, que as marcas, que as dores, que a culpa, que a insegurança, que o medo ainda o assombrava. Para você ter uma ideia, um moço que tinha tido várias experiências com Deus, que havia tido uma visão de Deus aprovando, dizendo que era o Deus dele, que seria com ele e que o traria abençoado de volta, ele estava com medo que aquela vingança que estava no coração de seu irmão ainda estivesse em vigor e ele seria morto pelas mãos do seu irmão. Os medos que você tem, a insegurança que você tem, chega a ser uma afronta a tudo que Deus já provou na sua vida. Se você analisar os medos e as inseguranças que permeiam e que assombram os cristãos, é algo tão injusto que chega a ser uma covardia. Porque você começa a olhar a sua história e você começa a perceber
e você enxerga Deus, o exército dele, a aprovação dele, o poder dele, as maravilhas dele. E aí você se pega numa situação atual, como muitas vezes é que eu digo, muitas vezes menor do que aquelas que você passou. E você tem medo. E você tem insegurança. Aquele moço que viu a riqueza do sogro passar para a mão dele. Aquele moço que viu a mulher estéril, a esposa, ter filhos. Aquele moço que viu as maravilhas de Deus, mas ainda mantinha um coração amedrontado, inseguro e escravo de seu passado. Quem disse que as nossas bênçãos falam da nossa liberdade? Quem diz que pessoas abençoadas são livres? Existem muitas pessoas no reino de Deus que são abençoadas e ainda continuam cativas. E o cativeiro, ele é tão pernicioso e tão nocivo, que ele faz com que você se renda àquilo que não é nada. Você olha o seu medo, depois que passa, você olha o seu medo e olha a sua insegurança, e você diz: Deus, como eu fui capaz de confiar na opressão e duvidar do Senhor. Porque é isso que fazemos. Confiamos na opressão e duvidamos de Deus. Duvidamos dele. Duvidamos dele porque nós tememos pela nossa vida. Tememos pela nossa história. Temos medo do sofrimento. Diga: quando eu perder o medo do sofrimento, eu não terei medo de mais nada. O medo, ele te escraviza de tal maneira que ele tule a sua fé, ele inibe a sua fé de tal maneira que você se torna um joguete na mão de qualquer pessoa e de qualquer situação. A Bíblia diz assim, no capítulo 32, versículo 1. E Jacó também seguiu o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu: este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar Manaim, que significa 2 acampamentos. Jacó vê o acampamento de Deus e vê o acampamento dele. Eu queria chamar você, nesse momento, para uma situação muito importante. Eu quero falar sobre a situação que você consegue enxergar aqui. Deus faz com que Jacó encontre parte do exército do céu, para que Jacó percebesse que aquilo que ele sentia não era nada, que aquilo que ele pensava não era nada, que aquilo que ele mantinha e alimentava eram só sombras da culpa que ele tinha. Quando você se permite viver uma vida de culpa e de sentimentos e de situações mal resolvidas, você nunca vai conseguir entender que existem 2 exércitos: aquele que está na terra e aquele que está vindo ao seu encontro. Você não consegue entender que tudo aquilo que Deus fez na sua vida é o seu acampamento. Faz parte do exército terreno. Ali estava o acampamento de Jacó. Todos os servos, toda a sua família grande e numerosa, todo o seu gado. Este era o acampamento, era o exército na terra. E havia o exército que vinha de encontro a ele. Quando você olha para o seu acampamento, porque você realmente tem um exército na terra, um exército que ele é composto de bênçãos, ele é composto de pessoas, ele é composto de habilidades, ele é composto de talentos e de dons, e muito mais coisas das quais Deus te presenteia, e ele te faz ter um encontro com o segundo acampamento, que é o do céu. E naquele momento, Deus passa Jacó em revista e percebe que aquele homem mesmo abençoado, que aquele homem mesmo depois de ter passado por várias situações, ainda mantinha um coração de escravo,
um coração de irmão mais novo, um coração de usurpador. E às vezes nós mantemos rótulos na nossa vida que é difícil de sair, não é não? Às vezes nós somos surpreendidos por alguns detalhes, por algumas situações em nós que nos comprometem. Às vezes você é surpreendido por um medo que achava que você havia vencido, por um hábito que você achava que estava enterrado, por uma situação particular sua. E eu quero dizer uma coisa: você tem que ter um coração militar. Diga amém. Jacó tinha que ter um coração militar. O que seria um coração militar? Um coração sem culpa, um coração sem remorso, um coração sem ressentimento, um coração sem dores, um coração sem passado. Porque se você tiver um passado em vigência, qualquer presente te destrói. Você não pode ter um passado que ao menos te incomode. Porque você pode receber um presente facilitado, maravilhoso, preparado. Você não será capaz de realizar nada vezes nada. Você será frágil, fraco, débil. Não vai sair do lugar. Não vai acontecer nada de diferente na sua vida. A sua vida vai permanecer e continuar em flagelo. A questão que nós precisamos entender é que o meu coração e o seu coração tem que ser um coração militar. Ou seja, um coração restaurado, um coração recuperado. Quando Deus sonha em fazer a reestruturação de Israel, a primeira coisa que Deus diz a Ezequiel: eu tenho que dar um coração novo para o meu povo. Porque o meu povo não adianta ter habilidades novas, novas terras, uma nova promessa, não adianta trocar de promessa. O meu povo tem que ter um coração novo, um coração militar. O coração de Jacó era fragilizado pela culpa, pelo remorso, pelos erros, porque saiu como um ladrão, saiu furtivamente de sua terra, de sua casa, e ainda não havia digerido aquela situação, e ele tinha medo. O medo dele não era que Esaú não o perdoasse, o medo dele era que Esaú matasse. E às vezes você começa a perceber a sua culpa, você começa a perceber o seu medo. É tudo paranoia da sua suposta preservação. Você quer preservar o seu presente, preservar o seu futuro. Você quer se tornar imaculado. Aqui não mexe, aqui eu não consigo, dessa maneira não dá. Eu não consigo ser colocado nessa situação. Por que que você não pode ir para o oleiro? Porque eu vou derreter, mas é para derreter. Por que que você não pode passar por essa situação? Porque eu não vou aguentar. Eu vou descobrir que a minha fé é pequena. Mas esse é o grande objetivo. Que você descubra o tamanho da sua fé. Ali estava aquele homem, pai de família, aquele homem que já havia sido abençoado por Deus e já havia provado o quanto Deus o amava e o aceitava, totalmente falido em suas emoções. Se você não tiver um coração militar, você vai encontrar o acampamento de Deus, e você vai olhar para o acampamento de Deus e você vai dizer apenas: este é o exército de Deus. Só isso. Somente isso. Você vai olhar para tudo que Deus tem feito, aquilo que Deus fez, e tudo que vai sobrar é o seu medo. Aqui, para Jacó, a única coisa que era interessante era o que ele sentia. E para alguns de nós também é assim. A única coisa que te interessa é o seu sentimento, é a sua culpa, é o seu remorso, é a sua dor, é a sua angústia. Isso se chama mediocridade. Falta visão, falta olho, falta um coração militar para você olhar e analisar e enxergar o quanto Deus tem trabalhado pela sua vida. O quanto Deus tem feito por você até agora, o quanto Ele tem te sustentado, o quanto Ele tem te carregado nas mãos quando preciso, nas costas quando necessário.
Deus tem voltado para você todo o exército celestial, e nós muitas vezes envolvidos de tal maneira com o passado escuro, com o passado de rejeição, totalmente revoltados ou insurgidos em nós mesmos, achando que não vamos dar conta, achando que não vamos conseguir, tentando proteger a nossa vida. Era isso que ele fazia. Você não sabe que quando você quer proteger alguma coisa, você ameaça? Quer ameaçar uma área na sua vida? Quer ameaçar sua família? Tenta protegê-la com seus meios. Quer ameaçar sua vida financeira? Tenta protegê-la com seus meios. Quer ameaçar sua saúde? Tenta protegê-la do seu jeito. E você vai ameaçar. E você vai colocá-la em risco. Mas você quer proteger as áreas da sua vida? Entregue ao Senhor. Diga: Senhor, é tua, faz o que o Senhor quiser, haja da maneira que o Senhor quiser, porque não existe mão que esteja protegida a minha vida como a sua. Não existe. E quando você se esconde de Deus, dos propósitos de Deus, da vontade de Deus, você está ameaçando as áreas da sua vida. Esconda seu casamento da mão de Deus, dizendo: não, mas se Deus pôr a mão, vai piorar. Vai piorar não, é que Deus vai revelar como está. É só isso. A questão é que um coração militar se consegue quando você vence o que você sente. Você não pode ser vencido pelo seu sentimento. Você tem que vencer os seus sentimentos. Enquanto você não vencer seus sentimentos, você não está preparado para guerra nenhuma. Foge. Foge e se esconda. Porque você não está preparado para a guerra. Você só está preparado para a batalha, para proclamar sua vitória, quando você para de dar valor, de dar vazão, de dar sentido ao que você sente. Sentimento, você teve, vai ter e terá. Inúmeros, diversos, de várias qualidades, de vários jeitos. Só que nenhum deles pode ser maior que o seu chamado. Você e eu fomos chamados para crer em Deus e para confiar nele e para ignorarmos o que nós sentimos. Aprenda a ignorar os seus sentimentos e a priorizar a presença e a vontade de Deus. Jacó estava dessa maneira, totalmente amedrontado, mandando presentes e mais presentes para o seu irmão, porque estava vencido pelo medo, pela culpa. Não tinha um coração militar. E eu queria fazer uma pergunta: você tem um coração militar, irmão? Deus nessa noite passa em você uma revista. E Ele olha para você e diz assim: você acha que você tem um coração de militar, filho? Um coração que resiste aos sentimentos. Um coração que ouve a Deus ao invés de ouvir a si mesmo. A Bíblia diz assim, que Jacó ora. Vamos ver, antes dele orar, ele estava com muito medo. Versículo 6, e os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú e também ele vem a encontrar-te. 32, 6. E 400 homens com ele. Então Jacó temeu e angustiou-se, repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos em 2 bandos, porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Depois de muitos anos, ele ainda alimentava o mesmo coração de que saíra. Você sabe o que é infantilismo emocional? Você já conversou com uma pessoa que você um dia conheceu há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, e você conversa com ela e é a mesma conversa? Aí você olha assim e você fala assim: mas não é normal isso. Não cresceu nem um pouquinho, não amadureceu nem um pouquinho. Não aumentou nem um pouquinho. Que isso?
que está acontecendo? Isso é infantilismo. É quando você alimenta sentimentos do passado e eles não são vencidos, e eles dominam sobre você. As suas cãs aparecem, seus cabelos ficam brancos, a sua pele enruga, você envelhece, mas aqueles sentimentos rejuvenescem cada vez mais, ganhando proporções cada vez mais alteradas dentro de você. Por quê? Precisamos ter um coração militar. O que é um coração militar? É um coração que entende que é recriado para crer e não para sentir. A palavra do Senhor diz: se com o teu coração sentires. É isso que a palavra de Deus diz. Então por que os crentes, ao invés de crer, sentem? Se com o teu coração creres, diz a palavra. Não é sentir. O seu coração tem que ser militar. Seu coração tem que ser para a guerra. Você tem que ser um amante da batalha, um amante da vitória. E para isso você tem que passar por cima de culpa, de rejeição, de complexo, de dor. Você tem que vencer essas coisas, senão elas já te venceram. Deu para você entender? Você olha aqui um homem abençoado, um homem com a vida pronta, mas totalmente refém do que sentia. E é isso. Um menino sem medo aqui tinha mais coragem que ele. E não importa se você é alto, se você é forte, se você tem inteligência, se você tem dinheiro, seus sentimentos alimentados te vencerão e te farão uma criança. Diante do perigo, diante do inimigo, diante da aflição, você será refém da situação. Eu quero falar da segunda revista da parte de Deus. Quero que você vá comigo em Josué capítulo 7. Deus passa em revista o seu exército. Josué 7, versículo de número 10. E a primeira coisa que Deus averigua quando Ele passa em revista o seu exército é se você ainda tem sentimentos que te vencem. Hoje nós vivemos uma realidade de uma igreja escrava do que sente. O cristão tem que sentir Deus, sentir a palavra, sentir-se movido, sentir que deve perdoar. Eu não senti de orar, eu não senti de ler a Bíblia, eu não senti. E aí? Como é que faz? Eu não senti força. Quem disse que você tem que sentir força? Você tem que ir lá e fazer e pronto, acabou, não é? Você tem que ir e fazer, pronto. Deus passa em revista o seu exército. O exército de Deus tem que ter um coração militar. Diga amém. Segunda coisa que o exército de Deus tem que ter: uma vida espiritual militar. O exército de Deus na terra não pode dever ao general. Quer perder a batalha? Quem quer aprender um segredo de derrota aqui? Não estou falando do diabo, não. Quem diz que o diabo derrota você? O Senhor disse que nós pisaríamos a cabeça e o diabo fugiria de nós. Quem disse que o diabo derrota cristão? Quem derrota cristão é o cristão mesmo. O diabo não derrota o cristão. Quando o diabo chega, a bagunça já foi feita. O segredo da derrota é você dever para Deus. Esse é o segredo da derrota. Você quer ser derrotado? Deva para Deus. Israel havia experimentado a derrota de Jericó. Jericó, os seus muros se fenderam e eles haviam conquistado Jericó de uma maneira maravilhosa, sem esforço, sem milícia, sem nada. Os muros caíram. E aí eles partem para Ai com poucos. Josué não ora, não pede conselho, não fala com Deus. E eles perdem alguns homens e voltam envergonhados e tristes para casa. E Josué rasga suas vestes e coloca poeira sobre si. E ele começa a orar, e começa a aclamar, e começa a dizer: Deus, o que é que está acontecendo?
E Josué não sabia, mas o povo estava em dívida com Deus. Quando Deus ordena que eles vençam sobre Jericó, o Senhor diz assim: ninguém vai pegar nada para si que tenha ouro ou prata ou qualquer metal precioso. Tudo é meu. Ninguém pega nada. Qual é o nome do homem? Que pegou a capa e as moedas, como é que era o nome dele? Ele viu, ficou tentado e pegou. Escondeu debaixo da tenda. E aí o povo perdeu a batalha. E o povo não sabia o porquê que tinham perdido. O diabo não é páreo para derrotar você se você estiver em Cristo. Não. O único que pode derrotar você é você mesmo. Não deva para Deus. Não faça isso. Você sabe o que é dever para Deus? O que é dever para Deus, meu irmão? Tem gente que gosta de enrolar Deus, né? Hoje não, mas amanhã não, mas depois. Faz, que ele sabe que tem que fazer algo e não faz. Está devendo para Deus. Faz meses que ele tem que perdoar e não perdoa. Está devendo para Deus. Faz tempo que era para ele fazer e não fez. Vamos lá, o quê? O que é de Deus é de Deus. Há quanto tempo que você está devendo aquela consagração para Deus? Que você prometeu que ia ser alguém diferente, que ia fazer algo diferente. Tá, do dia para a noite não deu, mas pelo menos um pouquinho não deu? Um esforçozinho que fizesse, uma médiazinha que aumentasse, não daria? Daria sim, meu irmão. A questão que é que nós achamos que Deus não cobra o que é dele. Como não? Deus manda até para o inferno quem não granjeia um talento. E aí, Deus não cobra o que é dele? Deus cobra o que é dele. E aí o cristão olha para si e se vê numa vida miserável, numa vida patinando. Você já andou com bicicleta com aquela corrente desenganchada, que você não chega em lugar nenhum? Tem crente que ele está andando com bicicleta sem corrente. Ele não vai chegar a lugar algum. Por quê? Por quê? Porque ele deve para Deus. Não deva para Deus. Não deva. Se aprume. Se revista de coragem, de caráter, de honra. E diz o que é que eu estou te devendo. Eu estou te devendo juízo. Porque tem gente que está devendo juízo para Deus, que é meio quarta-feira. Deve juízo. Eu estou te devendo juízo, responsabilidade com os meus atos, responsabilidade com aquilo que eu faço. Então a partir de agora, as minhas atitudes serão responsáveis para com a minha vida. O que você está devendo para Deus? Qual é a sua dívida para Deus? E a Bíblia diz assim no versículo de número 10, Josué capítulo 7. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado. Tomaram do anátema e furtaram e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Era Cã. Diga: não posso dever para Deus. Sabe, irmãos, nós somos parte deste exército. E Deus passa em revista. E se Ele olhar para você e vir que você tem uma coisa que é dele, não adianta ir para a guerra que você não vai vencer. Você tem que devolver o que é de Deus. Por exemplo, eu vou falar de uma coisa que é de Deus, e você não adianta dizer que não sabe, mas você sabe, é que você finge que não sabe. Por exemplo, seu coração é seu? O centro da sua alma, o seu coração é seu? Você é de Deus ou é seu? De Deus? E por que dentro dele fica sentimentos que não é de Deus?
que é do diabo? E por que dentro dele fica planejamento que não é de Deus, que é do diabo? Então você está agindo de uma maneira ilegal? O seu coração, a sede da sua alma, foi comprada e paga pelo preço na cruz. E aí, você inteirinho foi comprado para Deus. Só que você pensa o que quer, sente o que quer e faz o que quer. E diz utopicamente que você é de Deus. Agora, quem é louco, eu não sei nessa situação. Deus comprou você pelo sangue de Cristo. Pagou o preço. E aí, você pensa, sente, age, e aí você diz, eu sou de Deus. Espera um pouquinho, tem alguma confusão nisso aí. Você é de Deus ou é do diabo? Não, eu sou de Deus. Mas as coisas que tem dentro de você, não é de Deus. Então o diabo vai reclamar o que é dele. Se você é de Deus, você tem que ter pensamentos de Deus. O que o apóstolo Paulo diz? Em tudo que pensais, tudo que é santo, tudo que é puro, tem virtude, tem louvor, pensai. Seu coração é de Deus. Jesus diz, do coração do homem é que procede as coisas ruins. Então, do seu coração tem que ter coisa boa. As suas atitudes devem refletir que você é de Deus. Você é do exército de Deus. Então ele tem que passar em revista a sua vida espiritual, para ver se você está em dívida. Porque se você estiver em dívida, não existe condições de vencer. Pode ser uma luta pequena, pode ser um exército pequeno, como Ai foi. E perderam. O que derrota o cristão não é o diabo. O que derrota o cristão é a dívida que ele tem para com Deus. Isso é que traz derrota a um cristão. O diabo não pode derrotar você. Jesus disse que nos deu poder sobre escorpiões e serpentes. Jesus disse que o diabo iria fugir de nós. O Senhor Jesus disse: quem conhece derrota, senão aquele que deve para Deus? Como diz o salmista, quando o Senhor não sai com o nosso exército. Deus não saiu com esse exército. E quando Deus não sai com o exército, não tem vitória. A Bíblia diz assim: Israel pecou. Versículo 12: por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Você viu a causa da derrota? Dívida. Você deve para Deus, meu irmão? Deve amor? Não, eu amo acima de tudo. Amém. Deve gratidão? Não, eu reconheço e sou grato por tudo. Falar é muito fácil, né? Esse negócio de falar é um problema. A questão é provar, né? Deus provou ou não provou? Deus disse, eu te amo, estou provando, eu dou o meu filho por você. Provou ou não provou? Provou. Então o que eu falo eu tenho que provar. O que você fala você tem que provar. O céu não aceita conversinha de comadre. O céu quer que nós provemos a nossa gratidão, provemos o nosso amor, provemos a nossa dedicação. Nosso Deus é um Deus de prova. Ele prova e quer que nós também provemos. Você diz que ama a Deus? Eu digo que ama a Deus, mas onde é que está a prova? Eu digo que eu agradeço, você diz que agradece, onde é que está a prova? Se até a nossa fé tem que ser provada, Deus passa em revista o seu exército para observar se o seu povo tem engrandecido os sentimentos, tem um coração emocional, um coração militar. Deus passa em revista o seu exército para ver se o seu povo está espiritualmente quites com o céu. A Bíblia diz assim, versículo de número 12: porquanto estão amaldiçoados, parte B, não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema no meio de vós, aquilo que é maldito, aquilo que pertence a Deus. Enquanto você estiver com o que é de Deus, você não vai conhecer vitória. Não tenha medo. Se você tem certeza que a sua vida está nas mãos de Deus, você não tem motivo para ter medo. A não ser se você estiver mentindo, enganando a si mesmo.
Se a sua vida está na mão de Deus, você não tem razão para ter medo. Você não tem razão para duvidar. Que aconteça o que acontecer, você não estará só. O Senhor é contigo. Amém? Ele não está com você, Ele é com você. Ele é por você. Não tem razão para temer. Nós precisamos parar de dizer o que não somos e não dizer o que somos. Vamos parar de repetir coisas que não são verdades. O Senhor diz: enquanto tiver anátema, eu não vou ser com vocês. Vocês escolhem, ou eu ou o anátema, ou eu ou a maldição. O que você escolhe? O Senhor diz assim: eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. O que vocês escolhem? O que eu tenho escolhido? Eu escolho a bênção, eu escolho Deus. Mas e na prática, será que é isso mesmo? O que é de Deus e você não devolveu? Um dia Deus olhou para Abraão e disse assim: Abraão, esse filho é meu ou é seu? Ô Senhor, é seu. Vamos provar? Vamos provar se é meu? Vamos provar se é meu? A Bíblia diz assim, versículo 13: levanta-te e santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de ti. Israel, diante dos teus inimigos não poderá suster-te, até que tireis o anátema do meio de vós. Diga amém. O que é de Deus? Às vezes nós dizemos assim, né? Que o problema é de Deus. Que a aflição é de Deus. A gente entrega a aflição para Deus, entrega o problema para Deus. Mas e a causa do problema e da aflição? Será que nós entregamos para Deus? Deus passa em revista o seu exército para ver se existe alguma coisa dele com você. Porque se houver algo dele com você, não tem jeito de ter vitória. Você entendeu? Você entendeu? Por quê? Responda para o teu irmão por quê. A Bíblia diz assim que o diabo é ladrão. E onde está o coração está o tesouro. E o diabo gosta de tesouro. Então ele vai querer roubar aquilo que você se apega. Aquilo que você coloca em primeiro lugar. Tudo na sua vida é de Deus, nada é seu. Sua alma não é sua, é de Deus. Sua vida não é sua, é de Deus. Seu trabalho não é seu, é de Deus. Tudo é de Deus. E você precisa viver e provar que é assim e assim é. Amém? Para nós terminarmos, eu quero que você vá comigo em 2 Reis. Deus vai averiguar se você tem uma fé militar. 2 Reis, capítulo 6, versículo 14. O rei da Síria descobre que Eliseu recebia da parte de Deus informações de estratégia de guerra e manda capturar Eliseu. Interessante que o rei da Síria não manda contra o exército em Samaria, mas manda contra Eliseu. João diz assim: porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você tem essa visão, meu irmão? Você tem essa fé? Se você tem um coração militar, se você não deve nada para Deus, e se você tem uma visão que Deus acampa o exército dele ao seu redor, você está preparado para qualquer guerra e para qualquer batalha. Diga glória a Deus. Se você tem vou repetir de novo, se você tem um coração militar, um coração que os sentimentos facilmente são ignorados em nome da vontade de Deus e da palavra de Deus. Se você tem uma vida espiritual quites diante de Deus, você não deve nada ao Senhor. A palavra vem, você pratica, não é o ouvinte, esquece disso, mas praticante. E se você é alguém que tem fé para confiar e acreditar que Deus está ao seu derredor e que nenhum fio de cabelo de sua cabeça perece sem a permissão dele. E se ele permitir, ele dá força. Ele capacita, ele habilita. Coração militar, vida espiritual militar e fé militar.
Existe umas fé aí que, pelo amor de Deus, só a misericórdia. Umas fé, eu falo fé por consideração de alguns, mas não é fé. Isso aí é equívoco, é auto-engano, é qualquer outro trem, menos fé. Primeiro que a fé não é utensílio de caça, de bênção, de busca. A fé são certezas e esperança. A fé verdadeira é aquela que salva, não aquela que abençoa. Então, se o cristão começa errado por uma fé que abençoa, ele já começou de trás para frente, não começou certo. A fé verdadeira é a fé que salva. Nós somos salvos pela fé. E se você tem a fé que salva, você é abençoado, você tem fé. Você não é abençoado, você tem fé do mesmo jeito. Você chora, você tem fé. Você sorri, você tem fé. É do mesmo jeito que você crê em Deus. Você acredita em Deus, independente do que você vive. Isso é fé. O resto é balela e conversa. Isso é fé. É fé que te mantém fiel. É fé que faz... Você tem carinho, tem amor, você está firme. Você não tem, está firme do mesmo jeito. Ah não, só consigo ser firme quando eu tenho amor e carinho, aquilo que eu preciso. Eu não preciso, pronto, eu já titubeio. Eu acho que você devia olhar um pouquinho, porque eu acho que você não tem fé não, você tem abdução. Você tem algum problema, mas fé você não tem. Porque a fé verdadeira, ela não te abandona. Não é igual aqueles supostos amigos, né? Que quando você está bem, quando você está mal, não. A fé verdadeira, ela não te abandona. Você pode estar em qualquer situação, ela está ali com você, ela é companheira. Ela é certeza e ela é esperança. Você tem fé. Você não tem fé na bênção. Você não tem fé no movimento das águas. Você não é nada disso não. Você tem fé nele. Você crê nele. Eu creio no Senhor. O que o Senhor fizer está bom demais para mim. Eu já estou no lucro. Há muito tempo que eu estou no lucro. Você está no lucro há muito tempo também, não está? Há muito tempo você está no lucro. Você está no lucro. Eu estou no lucro. A nossa fé deve funcionar. A Bíblia diz que o exército do inimigo cercou Eliseu. E o servo dele acordou mais cedo, olhou aquilo e ficou assustado. E Eliseu olhou e falou assim: é difícil viver com gente assustada. É difícil caminhar com gente assustada. É difícil dividir coisas com pessoas. Então eu vou fazer uma oração para você enxergar, tá bom? Tá bom. Versículo 15, o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo disse: ai meu senhor, que faremos? O que eu vou fazer? E agora, o que eu vou fazer? Quando você vê o exército do inimigo, quando você vê a aflição, você fala: e agora, o que eu vou fazer? Mas quando você vê Deus, a mão de Deus, o poder dele, você diz assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que a tua serva ouve. Fala, pode falar. O que é que está acontecendo? Fala que eu obedeço. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Você crê nisso? Crê ou não crê? Crê porque está dentro da igreja, no ar-condicionado, ouvindo a palavra, tal. Ou crê quando está cercado. Crê quando está sozinho. Eliseu estava sozinho, porque aquele servo não valia de nada, nem visão espiritual ele tinha. Você crê quando está na turma? Você crê quando está abençoado? Ou você crê quando está sozinho? Ali é você e Deus. A palavra do Senhor diz assim: e orou Eliseu e disse, 17, Senhor, peço-te, abra os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O exército do céu presente, protegendo, guardando contra o exército da Síria. Esse é Deus. Esse é Deus, que tem o exército dele na terra e o exército dele no céu. E de vez em quando o exército dele do céu encontra com você, que faz parte do exército da terra.
para ver se você tem um coração militar. Passa em você em revista. Outras vezes você experimenta derrotas e ele diz assim: você não percebe que você não vai vencer nada se não estiver acertado comigo, em aliança comigo. Tudo que você for fazer vai dar errado se você não estiver em aliança comigo. Outras vezes você começa a enxergar e a confiar e a acreditar, e você começa a desenvolver a sua fé e entender que o céu existe. O céu existe, amém? E o exército do céu existe. Eu quero ler com você o último versículo, 2 Timóteo capítulo 2, para nós terminarmos. O apóstolo Paulo fala sobre eu e você, que somos parte de um grande exército. Ele diz assim a Timóteo, 2 Timóteo 2, 3. Deus passa em revista o seu exército para nos dar um coração militar, uma vida espiritual militar e para nos dar uma fé militar. O que é uma fé militar? A fé que não é militar, vamos chamar de fé, né? Acho que se a fé pudesse manifestar-se, ela se oporia aqui agora, né? E a fé que só vê problema não é fé que vem de Deus. A fé que só vê dificuldade não é fé que vem de Deus. A fé que não defende a palavra, que não está do lado da palavra, não é a fé que vem de Deus. Esses crentes aí que fica só vê o problema, só vê a dificuldade, só vê o sofrimento dele, só vê a aflição dele, ele não vê não, isso aqui é para a glória de Deus, é projeto de Deus, ele não tem fé. Porque quando você tem a fé que vem de Deus, você enxerga o espiritual. Não, isso aqui Deus tem um plano, Deus tem um projeto, eu consigo enxergar, eu consigo ver, seja o que Deus quiser, vai dar certo, seja o sim ou não de Deus, é o que está certo, amém, glória a Deus. Amém, irmãos? Amém? Você tem uma fé assim? Uma fé que é sua amiga, né? 2 Timóteo 2, 3. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Diga amém. Você é soldado? Tem aflições para você. E um bom soldado sabe sofrer as aflições, tendo um coração militar, ignorando o que sente, para fazer valer a vontade de Deus. Um coração, uma vida espiritual militar, ali devolvendo tudo aqui de Deus, a adoração, a consagração, a gratidão, a abnegação, a renúncia. Está passando por aflição, está renunciando, está passando por situação difícil, está abnegando, e está ali o valente de Deus, o soldado de Deus, um bom soldado sofrendo qualquer tipo de aflição. E ele continua dizendo assim no versículo 4, ninguém que milita. Você milita? Você milita? Eu não sei se eu milito, pastor. Eu sei que eu estou em algum exército. Não sei se é contra eu ou a favor. Você já parou para pensar que você pode estar lutando num exército que é contra você? Já parou para pensar nisso? Jesus diz: quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Já parou para pensar que você pode estar lutando contra você? Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Oh, glória a Deus. O maior prazer de um soldado é agradar o seu general. Tendo um coração militar, não importa o que eu sinto, o que importa é a tua vontade. Tendo uma vida espiritual militar, consagrada, não devendo nada a Deus, não permitindo que Satanás levante uma questão. Quem é? O que está acontecendo? Você quer redarguir? Você quer fazer o quê? Você quer se opor? Então vamos diante de Deus, porque quem é que me pode condenar? Se é Cristo Jesus quem morreu, quem ressuscitou, quem está à direita do Pai intercedendo por mim. Quem é aquele que me deu o Espírito, que me põe de pé, que me faz andar nas suas pisadas e nos seus caminhos? Tem gente que quando o diabo levanta contra ele, ele faz e põe um rabinho no meio das pernas e ó. O cristão que tem uma vida militar, ele diz: qual é? Vamos comparecer diante dele, vamos lá, vamos colocar a situação, vamos ver, o que é que você tem contra eu?
Vamos, fala aí, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que eu pude fazer e não fiz, e o que eu não pude ele me cobre, mas o que eu pude eu fiz, o que eu posso eu faço, o que eu sou capacitado eu cumpro. Coração militar, meu irmão. Vida espiritual militar, não dever nada. Tudo que é investido você frutifica, tudo que é investimento você frutifica. Tendo uma fé militar, não tendo somente olhos para enxergar problema, é dor, é cansaço. Eu tenho que ter visão para enxergar o espiritual. Eu tenho um lado e o meu lado é o de Deus, e não importa o que a terra me ofereça, eu continuo do lado de Deus. Se é ruim, Ele tem razão para fazer. Se foi pior, Ele teve razão para fazer. Você tem que ter um lado. Você já escolheu o lado que você está? É do lado de Deus. Essa é a fé. A fé militar. O soldado pode receber qualquer ordem do general. Ele não questiona. Ele não questiona. Mesmo que ele achar que não está de acordo com o que ele conhece, sabe. O general mandou, acabou. Está ordenado. O soldado não embaraça em negócios desta vida. Nenhum negócio. Seja bom ou ruim. Porque o meu e o seu objetivo é agradar o nosso general. Porque quem vai nos receber lá em cima, como recebeu a nossa amiga hoje, é Ele. É ou não é? Ele nos alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Coração militar, vida espiritual militar e fé militar. Isso é uma batalha legítima. Eu estou guerreando, mas não é legítimo. Aí acha que lá no final vai receber alguma coisa, e aí? Coração militar. Não é o que você sente que importa, é a vontade de Deus. Vida espiritual militar, não deva nada a Deus. Paga o que você deve. Você deve a Ele fé? Está aqui minha fé. Você deve a Ele gratidão? Está aqui. Você deve a Ele culto? Está aqui. O que você deve a Ele? É dele, não é seu. Não fique com Ele, não fique com ela, não fique com nada que não é seu, é dele, devolva a Ele. Tem uma fé militar, tem visão, tem sentimento, tem coração para ver problema, para enxergar problema e adversidade. Tenha fé para enxergar o exército celestial que está ao seu favor. Diga glória a Deus. Senão não é justo, meu irmão. Amém? Feche os seus olhos. Diga assim comigo: meu Deus, eu quero ter um coração militar. Eu não quero mais um coração frágil. Eu preciso treiná-lo. E eu o treino na dor. É indo contra o que eu sinto. É indo contra o que eu quero. É indo contra a minha vontade. Esse é o coração militar. Senhor Deus, eu quero ter uma vida espiritual, militar, que guerreia, que reconhece, que sabe o que te pertence. Eu quero confessar as minhas dívidas nesta noite. Eu devo a Ti a minha salvação, e com isso eu devo a santidade, eu devo a fé, eu devo a gratidão, eu devo a obediência, eu devo ao Senhor, e eu tenho que cumprir, eu tenho que frutificar, eu tenho que ter uma fé militar. Eu não quero ter somente olhos para o problema. Eu quero ter visão. Eu quero ter visão para enxergar o espiritual. Deus, eu quero sair daqui nesta noite como um bom soldado, aprovado. Eu não quero mais me embaraçar nas questões, nos negócios desta vida. Eu quero me envolver com o Senhor de tal maneira que eu seja reconhecido como um soldado do céu, trabalhando e vivendo na terra, por um pequeno período de tempo. Em nome de Jesus, eu me coloco diante da Tua palavra e declaro
que eu recebo um coração militar, uma alma militar e uma fé militar, em nome de Jesus.